É isso que nós precisamos hoje nos nossos dias. É se alimentar da palavra do Senhor. E Deus tem usado os seus filhos, as suas filhas, para que através da vida de cada um, os outros venham ser abençoados. Foi o que aconteceu aqui esses dias, e eu creio que é o que vai continuar fazendo Deus no nosso meio, falando com cada um, usando cada um daqueles que a Ele buscam. A frase, o versículo que não saiu mais da minha cabeça foi: eu honro os que te honram. Eu honro os que me honram, na verdade. Eu honro os que me honram. Essa frase não saiu mais da minha cabeça, porque ele passando a interpretação, falando em língua e interpretando, e isso não saiu mais da minha cabeça. Eu honro os que me honram. Irmãos que estão aqui, honre a Deus, honre a Ele com sua vida, honre a Ele oferecendo seu corpo como sacrifício vivo, como Paulo fala em Romanos, em meio a qualquer coisa. Se está difícil, honra a Deus. Se está fácil, honra a Deus. Se está na bênção, honra a Deus. Se está na escassez, honra a Deus. Somente honra a Deus, porque Ele disse: eu honro os que me honram. Então, se nós honrar a Deus em qualquer momento da nossa vida, irmão, pode ter certeza que nenhum trabalho é em vão para Deus. Nenhum trabalho que você fizer é em vão para o Senhor. Muitas das vezes nós achamos que está demorando e queremos desanimar. É desse jeito. Muitas das vezes a luta é grande e nós não começamos a querer desanimar um pouco, mas que nós nunca venhamos a esquecer que se nós honrar a Deus, Ele também vai nos honrar. Porque merecemos? Não, porque Ele é um Deus de justiça, é um Deus de amor, é um Deus de benignidade, é um Deus de bondade, e quando nós o honramos, nós recebemos também a sua benignidade sobre a nossa vida. Como é que Ele nos honra, irmãos? Nos salvando do pecado, nos libertando das coisas malignas. Como é que Ele nos honra, irmão? Nos dando saúde, nos dando paz, nos trazendo alegria, nos derramando cada dia mais do seu Espírito Santo sobre a nossa vida. Isso é honra de Deus para conosco, irmãos. E quando nós buscamos, nós o encontramos. Então, irmãos, não importa o momento, só honra a Deus. Honra a Ele, como já foi dito, que o teu Redentor vive. Honra a Ele. Jó fez o quê? Honrou a Deus até na hora da prova. Eu conheço pessoas que andaram pelo vale da sombra da morte e não deixaram de honrar a Deus. E Deus concedeu saúde e vida. Eu conheço pessoas que passam por momentos difíceis e não deixaram de honrar a Deus, e Deus deu o livramento daquela situação. Irmãos, a recompensa de Deus sobre o ser humano vem. É porque nós colocamos na nossa cabeça que nós não merecemos nada e é por graça. Irmãos, não confunda a salvação com o nosso proceder de vida nos caminhos do Senhor. Salvação é exclusivamente pela graça de Jesus. É exclusivamente, você não tem mérito na salvação. Eu não tenho mérito na salvação. Nenhum ser humano tem mérito na salvação, pois ela é de graça. E essa graça foi concedida lá na cruz quando Ele foi para lá. Ela é de graça sobre a vida do ser humano. E nós fomos alcançados por essa graça. Agora a recompensa, ela vem falando de vida, de conduta de vida, em nós obedecer a palavra de Deus. Nós fomos alcançados pela graça de Cristo e agora nós vivemos para a obediência à palavra do Senhor. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós alcançamos o quê? As suas bênçãos sobre a nossa vida. Muitas das vezes as pessoas confundem a graça com a conduta de vida, porque a palavra do Senhor em toda a Bíblia diz que
Deus ele recompensa aqueles que buscam, aqueles que se dedicam, aqueles que temem a Ele, aquele que obedece a Ele. Então Deus recompensa pela sua infinita graça. Mas isso nós temos que se esforçar em andar nos caminhos do Senhor. Isso é diferente da salvação. A salvação é exclusivamente pela graça. O que é graça? Favor imerecido. É um presente de Deus para a nossa vida. É um presente que não merecemos, mas Ele nos dá. É um presente que nós nunca vamos chegar ao estado de merecedor, não é? Mas Ele nos dá essa graça, a graça da salvação. Ele nos dá esse presente, essa dádiva a cada um de nós. Então, irmãos, a salvação é pela graça, mas no longo da nossa caminhada fomos alcançados pela graça para obedecer a palavra de Deus. Aleluia, Senhor. A palavra que vou ministrar para vocês se encontra em Timóteo, glória a Deus. 1 Timóteo, aleluia, capítulo 1, glória a Deus. Paulo escrevendo a carta a Timóteo, e Paulo ele começa aqui falando a Timóteo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não é? Pelo mandado de Deus, né, nosso Salvador, e Cristo Jesus, nossa esperança, e ele vai citando. E quando nós chegamos no versículo 8, glória a Deus, do 8 em diante, eu vou começar do 8 em diante, glória a Deus, para que nós entendamos mais um pouco. Paulo, ele está aqui falando e exortando a Timóteo. Ele está falando para Timóteo, exortando a ele, ensinando a ele. Pois no meio estavam surgindo pessoas que estavam ensinando diferente do que Paulo ele tinha ensinado. E ele está aqui fazendo esse alerta e falando para Timóteo. E quando ele chega aqui, ele diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Olha só, sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de forma legítima, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Paulo ele diz a Timóteo: olha, Timóteo, sabemos que a lei ela é boa para quem se utiliza de forma legítima, porque não se cria lei, não faz lei, não promulga lei, não é? Para quem é justo, para quem anda fazendo o que é justo. A lei ela é feita para repreender, não é? Para ali repreender os que é injusto. Se você transgride as leis brasileiras, você vai pagar de acordo com a sua transgressão daquela lei. Assim também, Paulo está usando aqui essa passagem. Se você se utiliza do lado bom da lei, essa lei quase ela não vai servir para você, porque você não é repreendido por essa lei. Você não está debaixo de condenação, você não está debaixo de julgo ou de juízo, porque você não transgrediu a lei. Mas essa lei ela serve para o quê? Os impuros, os sodomitas, os ladrões, os mentirosos. Essa lei vai acusar essas pessoas. Essa lei acusa essas pessoas. E essas pessoas, uma vez acusadas, está levado ao quê? A julgamento.
Glória a Deus. Mas vamos para frente, irmãos, que eu quero falar mais para frente. Comecei a ler aqui para que nós venhamos entender. 1 Timóteo capítulo 1, 8. Aí agora nós vamos ler o 12. O 12 diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o mistério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo ele dizendo: olha, graças ao meu Senhor, pois a mim ele me confiou esse ministério. Ele me confiou, ele me designou a esse ministério. O ministério da pregação da graça, não é? Ele pregava a graça. Ele pregava o Cristo ressurreto, o que desceu à sepultura e ressuscitou ao terceiro dia, o que morreu, padeceu na cruz. E Paulo ele disse: olha, essa é a minha mensagem. Eu não preguei outra mensagem no meio de vocês, 1 Coríntios, senão Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Essa foi a mensagem que eu preguei no meio de vocês. Essa foi a mensagem que eu passei para vocês. Que Jesus, ele morreu, mas ele agora vive, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele disse: a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, não é? Ele disse, mas ele disse que obteve o que? Misericórdia. Mas por causa de quê? Porque ele fez na ignorância. Ele fez na incredulidade. Paulo ele perseguia o quê? Na ignorância. O que é ignorância, igreja? É não ter conhecimento de algo. E ele não tinha a clareza do evangelho da salvação. Ele conhecia a lei. Ele era mestre, doutor da lei, rabino. Mas ele não tinha a clareza na sua mente. Ele não tinha a clareza da revelação da graça. Quando Jesus se manifestou no caminho de Damasco, a partir daquele momento, ele começou, glória a Deus, ele começou a ter um esclarecimento. Deus, Jesus começou, revelou para ele a graça. Ele disse: olha, eu persegui os cristãos, eu era perseguidor da igreja, mas eu obtive compaixão, misericórdia, porque eu fazia na ignorância, eu não conhecia. Ele disse: eu fazia na incredulidade. Olha só, irmãos. E quantos de nós que estamos aqui hoje? Eu acho que quase nós todos, quando não conhecíamos a graça, Cristo, nosso Salvador,